Sabe-se hoje que a ação dos raios ultravioleta pode originar anomalias genéticas nas células da pele. O tipo de cancro de pele mais frequente é denominado carcinoma basocelular. Este cancro fica normalmente confinado à pele, podendo infiltrar tecidos circundantes, mas não metastiza, por isso raramente é fatal. Logo a seguir vem o carcinoma espinocelular. Se não for tratado, pode invadir os gânglios e ser fatal. O cancro de pele mais perigoso denomina-se melanoma e pode manifestar-se sob a forma de um sinal novo ou em alterações num sinal já existente. O melanoma é um invasor silencioso e veloz que, se não for travado, pode invadir os tecidos circundantes, atingir a corrente sanguínea e originar metástases. O melanoma de todo este conjunto é o mais temível, porque enquanto que os mais frequentes são geralmente virtualmente curáveis, porque são detectáveis com facilidade e são muito pouco agressivos. Os melanomas podem evoluir para formas em que disseminam. E aí, quando disseminam, o melanoma é uma doença mortal, fatal. Felizmente, os mais frequentes são os menos perigosos, mas aquele que é o mais grave, apesar de ser o menos frequente, não é tão raro quanto isso. Estima-se que 1 em cada 6 de nós vai ter um cancro de pele ao longo da vida e 1 em cada 60 de nós vai ter um melanoma. E não se esqueçam de que, em média, 10 a 15% das pessoas com melanoma podem morrer ao fim de 5 anos. A exposição prolongada ao sol e aos raios ultravioleta é o principal fator de risco para o cancro da pele. Estima-se que 90% dos casos de cancro de pele se devam a uma exposição solar exagerada ou inadequada. Os ultravioletas não são visíveis. É preciso usarmos filtros para podermos identificá-los. E é por isso que muita gente nem sequer tem a noção, por exemplo, quando está debaixo de um guarda-sol, de que eles refletem na areia, que é branca geralmente, ou clara, e mesmo debaixo do guarda-sol atuam na pele. As pessoas têm que ter a noção de que em determinados dias, 3 horas debaixo de um guarda-sol pode corresponder a 1 hora direta ao sol. E lembrem-se na neve. Na neve também há queimaduras solares, por exposição direta e por reflexão, que é muito importante. No entanto, o risco não depende apenas da exposição aos raios UV e varia de pessoa para pessoa, estando dependente de vários fatores, entre os quais os genéticos. Há fatores genéticos que estão ligados muitas vezes ao tipo de pele. Se eu tenho uma pele clara, sardenta, que pode ser de olho claro ou não, mas que reage ao sol, fico corado com o sol, fico sardento com o sol, eu tenho uma pele de risco maior do que aquele que fica rapidamente moreno. Mas será que então só os de pele clara e sardente são os que têm que ter cuidado? Não. Hoje sabe-se que, de facto, a vermelhidão, a queimadura solar, é um dos fatores de risco mais importantes para o cancro de pele, nomeadamente o melanoma. Mas aqueles morenos podem nunca ficar vermelhos, nunca apanhar queimadura solar, mas mesmo assim terem risco para cancro de pele.
Também à medida que a idade avança, o risco individual de vir a sofrer um cancro de pele vai aumentando, porque os efeitos da exposição solar são cumulativos. É por isso fundamental proteger as crianças, que têm uma pele menos preparada para lidar com as radiações UV. Uma exposição com queimaduras em crianças e adolescentes é uma situação que nós acreditamos explica a maior incidência e este aumento de incidência de melanomas e de mortalidade por melanomas que se têm vindo a verificar nas últimas décadas. Hoje as pessoas têm períodos de exposição repetida, mas intensa, pode ser curta, mas intensa aos ultravioleta, são as férias relâmpago, em que a pele não estava preparada e de repente vai para locais onde a incidência solar em termos de ultravioleta é mais elevada e há o golpe solar, há a vermelhidão, há o esfolar, e este número repetido de episódios de exposição solar e crê-se que é a principal causa do aumento dos carcinomas basosolares e sobretudo do melanoma. Quais as razões? As razões principais são a falta de medidas de proteção, a falta de educação para a proteção ao principal agente responsável e que as pessoas, com a melhoria das suas condições socioeconómicas, fazem exposições intermitentes, intensivas, ao sol, sem a respectiva e adequada proteção. A exposição solar deve usar sempre um creme protetor com elevado fator de proteção solar contra a radiação UVA e UVB. Deve ser aplicado abundantemente ainda em casa, 15 a 30 minutos antes da exposição. A exposição solar deve seguir a regra da sombra, o que significa que só quando a sua sombra for maior que a sua altura é que a exposição ao sol é segura. Deve evitar a exposição ao sol entre as 11 e as 17 horas, sendo que o período mais perigoso é entre as 12 e as 16 horas. Se não usar relógio ou estiver noutro país, deve seguir a regra da sombra. Trinta minutos após o início da exposição solar, deve renovar a aplicação do creme. Ao fim de não mais de 2 horas, deve proteger-se e procurar uma sombra. Se necessitar de estar exposto após 2 horas ou no período crítico de exposição, deve usar vestuário comprido, de tecido compacto, chapéu de abas e óculos de sol com proteção contra os UVs. Nunca se esqueçam que 90% dos cancros de pele podem ser prevenidos. E podem ser prevenidos se evitarmos a exposição ao sol, ao ultravioleta, aos solares. Há 2 formas de abordar o problema. Uma é o problema da prevenção. O outro é o problema da detecção precoce. Quanto mais precoce é feito o diagnóstico de um cancro, seja um melanoma, seja um cancro em qualquer outra localização, quanto mais precoce for a sua detecção, maior é a probabilidade de nós conseguirmos a cura. O melanoma pode nos aparecer de 2 formas. Ou a partir de um sinal que eu tinha que era irregular, ou um sinal novo que aparece diferente dos outros e que esse sinal está a modificar mais do que os outros. Podemos vigiar seguindo regras simples
que designamos por A, B, C, D e E. O A da simetria, se ele fica uma metade diferente da outra. O B de bordo, que é de bordo irregular. Em vez de ser redondinho, é irregular. O C de cor, que é heterogénea, várias cores, ou muito escura, preta. O D de diâmetro. E normalmente falamos que diâmetro mais de 5 mm, mas há alguns novos que são mais pequenos e que temos que estar atentos. E o E, que é de evolução ou alteração recente. Se eu tenho um sinal que é assimétrico, de bordo irregular, de cor heterogénea, de diâmetro que até já é mais de 5 mm e está a ter uma evolução ou uma alteração recente, não ir ao médico é uma asneira, porque esse pode ser um sinal atípico, um névoa atípico que pode estar a evoluir para um melanoma. Nós podemos, fazendo o autoexame, detectar o número e a qualidade dos nossos sinais, que podem potencialmente transformar-se em melanomas. Não é um motivo para pânico, é um motivo para estarmos atentos, para podermos atuar na altura certa, que é potencialmente curativa. E em função do número de sinais, do tipo de sinais de cada um e até do passado pessoal ou familiar, essa frequência pode ser necessário ser mais apertada e diríamos que em média, de 2 em 2 meses, todos nós nos devíamos olhar para o espelho e fazermos de facto um autoexame. Comece por inspecionar a face, as orelhas, o pescoço, o peito e a barriga. Verifique os braços, as mãos, a pele entre os dedos e debaixo das unhas. Levante os braços e verifique também a parte de trás e as axilas. Sente-se e inspecione a parte frontal das coxas e canelas. Cruze cada uma das pernas e observe os pés, incluindo a planta, a pele entre os dedos e debaixo das unhas. Com o auxílio de um espelho de mão, inspecione a parte traseira das coxas e canelas. Novamente de pé, use o espelho de mão em conjunto com o espelho de parede para observar as nádegas, as costas e a nuca. Inspecione também o couro cabeludo. Um pente ou um secador ajudarão a separar os cabelos para poder ver melhor. Portanto, o diagnóstico precoce, o autoexame, olharmos para o espelhinho, vermos todas as regras da ABCDE, tem que ser de conhecimento de todos nós, do mais pequeno ao mais velho, cruzado em toda a população. Mas há que lembrar que todos nós temos ou vamos ter sinais. E à medida que passa o tempo, temos mais sinais. E há sinais que não têm risco de cancro, ou geralmente não têm grande risco. Pensem, por exemplo, aqueles sinais vermelhos que aparecem muitas vezes múltiplos pelo corpo, chamados angiomas, não têm risco de cancro. Aquelas verrugas que aparecem à volta do pescoço ou debaixo do braço, as queratoses seborreicas, que são chamadas verrugas seborreicas, têm um aspecto verrugoso, por vezes até se desintegram, esfarelam, raramente dão problemas. E este corresponde à maioria dos sinais que todos nós se calhar vamos ter ao longo da vida, ou que vão aparecer ao longo da vida. Portanto, lembrar que a maioria de nós vai ter sinais, a maioria dos sinais não traz risco oncológico, mas pensemos naqueles que, apesar de ser a minoria dos sinais, são muito frequentes. Nunca esquecer que a maior parte de nós, ao longo da vida, pode vir a desenvolver um cancro de pele. Se nós detectarmos uma alteração de um sinal, ele pode não significar nenhum problema, mas deve ser esclarecido junto do seu profissional, do seu médico. Se dúvida tiver, ele envia para um especialista, para um dermatologista. Porque o diagnóstico, como dissemos, precoce, cura. E como é que se faz essa cura? Hoje a ciência evoluiu, não só no diagnóstico precoce, na chamada dermatoscopia, que é uma técnica que consegue ver o detalhe de pigmentação do contorno, mas também evoluiu em termos terapêuticos. Hoje há um arsenal de terapêutica que permite uma taxa de cura elevadíssima em relação ao carcinoma vasocelular e ao espinoso celular e mesmo o melanoma. Mas o melanoma, a cura é essencialmente cirúrgica. É uma coisa simples. Eu costumo dizer que é mais simples em termos de dor ou custa menos do que uma colheita de sangue. Há uma pequenina anestesia local que as pessoas praticamente não sentem. Depois, enquanto conversamos um quarto de hora, 25 minutos, depende de cada um, fazemos a extração cirúrgica, a reconstrução plástica, permite dar uma cicatriz boa. Não tenham medo de tirar um sinal por uma questão estética, porque hoje cirurgicamente pode-se deixar cicatrizes pouco perceptíveis.
há carcinomas basocelulares e alguns espinocelulares podem ser tratados por chamada criocirurgia, que é destruir pelo frio, ou por calor, por alguns tipos de lasers. E há outras terapêuticas mais recentes, como se chama a terapêutica fotodinâmica. Ou seja, hoje a ciência evoluiu, não deixem de tirar um sinal por medo que a cicatriz não fique bonita. Quando hoje falamos de intervenção, temos duas noções. A prevenção primária, que é adotarmos comportamentos corretos de convívio com o sol, e prevenção secundária, que é detectarmos cedo, e aí é promover o autoexame. Temos que saber as regras para fazer um bom autoexame e devemos saber que podemos saber viver e conviver com o sol. O sol faz bem. O que é prejudicial é nós não sabermos dosear a quantidade e o tempo oportuno e a proteção devida à ação cancerígena dos raios ultravioletas. Goza ao sol à sombra. Protege-te adequadamente, convive com o sol e não vai haver problemas nenhuns.